passar. E você tenha sempre esperança. Glória a Jesus. Glória a Deus. Só da igreja, a paz de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui na tua presença, poder louvar, glorificar, adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu queria convidar a igreja, deixa eu colocar em pé, vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na tua presença, meu Pai, nesta oração, Senhor. Oh, meu Deus, pedindo, Senhor, a permissão do Senhor, meu Pai, pedindo, ó Deus, que a tua unção, Senhor, possa ser derramada no nosso meio, Senhor. Aleluia. Oh, engrandecido seja o teu nome, Pai. Que esse culto seja, aleluia, para louvor, para honra, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Nós colocamos tudo na tua presença, meu Pai, pois a tua palavra diz, Senhor, que sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. Então, Espírito Santo, Espírito de Deus, venha tocar em nossa vida, Senhor. Venha tocar naquele, ó Pai, que está triste, Senhor, naquele que está quase que desanimando, dizendo, eu não vou conseguir, Senhor. Aleluia, toca, Espírito Santo, toca nesta vida, Senhor. Aleluia, abre o entendimento, Senhor, da tua igreja, Senhor, para que possa ver, Senhor, com os olhos espirituais, Senhor, a tua face, ó Deus. Aleluia, Senhor. Ó Deus, abençoa os louvores, Senhor. Abençoa, Senhor, a palavra, Senhor. Venha falar conosco nesta noite, Senhor. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai. Já agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui na presença do Senhor. Aleluia. Eu queria convidar a igreja, esteja vindo comigo a palavra de Deus. Aleluia. Em Mateus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Mateus, no capítulo 11. Aleluia. Vou ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Oh, aleluia. Engrandecido seja o teu nome, Jesus. Mateus, capítulo 11. Aleluia, Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Jesus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 11. Diz assim, João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Diz assim a palavra, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar-lhe e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondendo disse, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Hein? Aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, a palavra do Senhor, que João Batista, aleluia, era aquele que foi enviado antes de Jesus. Né? Era aquele que ele pregava a vinda de Jesus, ele anunciava a vinda do Senhor Jesus Cristo, João Batista. E a palavra diz que ele estava preso, ele estava no cárcere, prontinho para morrer. Né? Mas ele, naquele momento de dificuldade, de angústia, né?
ele disse assim, olha, ele viu dois dos discípulos dele e mandou perguntar, olha, é o Senhor mesmo ou nós vamos esperar outro? Então, irmãos, nós vemos aqui por essa palavra que há momento na vida que a pessoa, por mais que ele seja capacitado, né? Por mais que ele seja capacitado, ele precisa buscar muito a face do Senhor, porque João Batista não era qualquer um. E ele disse de Jesus, é o Senhor ou nós devemos esperar outro? Né? Mas Jesus disse assim, fala para ele, o que vocês veem e ouvem, os cegos veem, os leprosos são purificados. Essa é a resposta de Jesus para mim e para a tua vida. Está aqui hoje. Às vezes você está na sua casa, onde você estiver, às vezes você pergunta, mas será que a igreja, será que Jesus é assim mesmo? Você fica questionando na sua mente. A resposta de Deus está aí. Aleluia! Os cegos veem, os leprosos são purificados. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus da Bíblia. E no momento em que você estiver precisando, Ele vai te ouvir. Aleluia! Eu tenho certeza do que eu estou falando. Aleluia! Porque no momento de tristeza, eu falei, Senhor, e o Espírito Santo disse, estou aqui. Amém? Louvado seja Deus. Você não sabe o dia de amanhã, ninguém de nós sabemos o que pode acontecer com cada um de nós. Então nós temos que estar preparados com a fé viva no nosso coração, porque o dia de amanhã nós não sabemos. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos então passar para os louvores, né? As irmãs vão estar louvando, né? A glória do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentamos a Maria Igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pegou a nossa dor. Aleluia. E Glória a Deus. nos manda que cuidado ao Senhor. Salva o coração dorido. Tudo faz consolação. E porque não levanta a Deus em oração. Tu estás pra me carregar. Cuidado e terror. Jesus é por com fé deu mal esforço. Deus amigos te desperta. Ouça-lhe sem oração. E com seu amor tão perto,
Tu prova nos mostrou quando pra levar consigo o pano encarnou, derramou seu sangue puro. Nossa mancha pra lavar, todo fica puro, podemos alcançar. As palmas glorificam o nome de Deus. Eu vou clamar, eu e tu estás contigo caminhar. Tu és aqui, que salvaria. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo bem de ti, que tu estás contigo caminhar. Tu és aqui, eu salvaria. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Enche o meu respirar. Glória a Deus. Enche o meu respirar. Teu santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu plano. E este é o meu plano. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Nada, nada. E perdido sou sem ti. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu plano.
glorifique o nome do Senhor, amém? Nós agradecemos por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós nada somos sem Jesus, aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. É maravilhoso estar na presença do Senhor, irmãos, aleluia. Tudo que o inimigo da nossa alma ele quer é nos tirar da presença do Senhor. A Bíblia diz, Jesus disse assim: o ladrão, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Louvado seja Deus. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Aleluia! Nós estamos de passagem aqui por essa terra. Aleluia! Eu fico imaginando, eu fico, sabe, meditando e observando as coisas. O Espírito de Deus nos faz pensar assim, né? Às vezes você vê a pessoa aí com saúde, novo, né? Cheio de vida, você olha assim, né? Mas os anos vão passando e aí nós vemos que nós não temos nada aqui, ninguém tem nada aqui. De repente os dias vão passando, os anos vão passando, e aí você tem que deixar tudo aquilo que conquistou. Mas o que é mais importante, o que é mais maravilhoso para nós, é que Jesus disse, aleluia, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu gostaria de. Essa é a nossa esperança, irmãos. Aleluia. Que a pessoa às vezes está com saúde, está com força ali, né? E eu faço, eu mando, eu desmando, e pá! Mas de repente vai chegar uma hora que ele vai necessitar que alguém pegue na mão dele para ele poder caminhar. E aí nós vemos que nós não somos nada nesta terra. Aleluia! Às vezes a pessoa está sentada numa cadeira, ele olha para os bens que ele tem, e aquilo ali já não serve mais de nada. Aleluia! E nós temos, irmãos, a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é um motivo de sobra para a gente agradecer, para a gente adorar. Aleluia! Para a gente chorar na presença do Senhor. Porque o que Ele nos deu, aleluia! A ferrugem não vai comer. A traça não vai roer. Aleluia! É a minha, é a tua salvação, irmãos. É isso que nós temos que valorizar na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, agradece a Deus. Aleluia! Quando você estiver trabalhando, quando você estiver ali na sua casa, deixe o Espírito Santo falar no seu coração, tocar na sua vida. Aleluia! Ele vai te mostrar coisas lindas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Vou dar uma oportunidade para nossa irmã Linda ficar fazendo aquilo que o Senhor tocar no coração dela, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor para todos, em nome de Jesus, amém? É um motivo de alegria, né? Estar aqui nessa noite, poder falar e adorar ao nosso Deus, amém? Que fez todas as coisas, meditando aqui nas palavras, né? Que nós tivemos falando. Por que pareça, né? Eu hoje, conversando, né, com meu filho, falei algo mais bem parecido para ele. Quero fazer aqui um breve comentário, né?
às vezes a pessoa ele fica tão preocupada, né, com as coisas que vai ficar aqui mesmo, né? Que a gente não vai levar. E a pessoa acaba esquecendo, né, daquilo que Jesus, né, ele prometeu, que ele veio fazer aqui, né, em forma de homem, né, e disse, né, que ele ia preparar o lugar para onde ele estivesse também. E eu fiz ali um comentário hoje à tarde. Trabalhei numa casa aí na cidade, na borda, e um dia eu cheguei e a mulher estava meio deprimida, né? E eu peguei e comecei a falar com ela, né? Primeiro eu falei do Evangelho para ela, falei de Jesus. Daí eu disse para ela assim, olha, Deus deu condição para você, você trabalha, né? Você construiu tudo, né? Que a gente vê hoje, né? Trabalhou, construiu, criou os filhos, estudou, os filhos já não, né, que não moram mais. Falei para ela, hoje você tem, né, a sua vida, a sua casa, uma casa linda, maravilhosa. Eu acho que você deveria parar um pouco agora, desfrutar daquilo que você conquistou, né? Tanto esforço, trabalhando, né? Eu sabia, assim, como que eles começaram, tudo, né? Aí eu falei, eu acho que chegou a hora de você descansar e desfrutar daquilo que vocês conquistaram, né? E ela, comecei a conversar com ela, porque toda vez que ela ficava meio deprimida, eu conversava com ela e ela animava, né? Aí ela falou assim, você está falando a pura verdade mesmo. E entrou em conversa comigo, mas ela recebia as palavras com alegria, mas aí é o negócio, recebe com alegria, passa um pouquinho, parece que já não leva mais, né? E isso é um testemunho, irmãos. Eu testemunho, eu estava falando com meu filho hoje. E, infelizmente, né? Infelizmente, hoje ela não está mais aqui. Ela já partiu para o outro lado. E eu comentei com meu filho, hoje ela não está mais aí para desfrutar daquilo que um dia ela batalhou, ela trabalhou tanto para ter e conquistar. E é outra que está desfrutando no lugar dela hoje. Eu falei, isso é difícil, é duro, né? E eu falei, ela deveria ter tirado um tempo ali, né, para desfrutar daquilo. Então, eu estava falando com meu filho, porque meu filho é uma pessoa que eu até entrei nesse assunto, que ele falou assim, mãe, eu estava pensando hoje e tal, eu vou dar uma parada de ser do jeito que eu sou agitado, dar uma descansada e tal. Aí eu peguei no pé dele, né? Eu comecei a falar com ele, porque eu me incomodo do jeito que ele é, eu me incomodo mesmo, sabe? Aí eu peguei, conversei com ele, falei para ele, que meu filho, desfruta daquilo que você conquistou, que você está conquistando, né? Tira um tempo para você desfrutar disso. E aí eu contei isso para ele, esse testemunho, né? Então Deus dá condição para a gente trabalhar, para a gente ganhar, para a gente ter. A gente não vai levar nada dessa vida, né? A gente não vai levar. Mas enquanto a gente estiver aqui, irmãos, eu falei isso para ele, eles têm que dividir o nosso tempo. Nós temos que ter o tempo de servir a Deus. Nós temos que ter o tempo para a nossa família, tempo para trabalhar, tempo também para desfrutar daquilo que Deus está preparando para que a gente esteja, né, juntamente com a nossa família. Porque às vezes a pessoa não tira esse tempo para desfrutar, daqui a pouco ela parte desse mundo, igual aconteceu, e outra ou outro vem desfrutar daquilo que a pessoa batalhou tanto para ter e para ganhar, né? Eu falei isso com ele hoje. Eu gostaria de deixar uma palavra, né, para a meditação dos irmãos que encontra em Gênesis. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. O título diz assim: Deus manda a Abraão sacrificar Isaac. Glória a Deus. Amém? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Glória a Deus. O título diz: Deus manda
Abraão sacrificar Isaque. Amém? E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão ao seu moço, ficai aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porque agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Irmãos, aqui está falando, né, da prova que Deus pôs a Abraão. E hoje eu estava, né, em casa meditando, falando com Deus, Deus deu essa palavra, e eu comecei a meditar que coisa mais difícil foi para Abraão, quando Deus falou com Abraão, né, dá-me teu filho. Porque eu comecei a pensar assim, já pensou, é o filho da promessa. Ele esperou tanto tempo que esse filho que viesse a acontecer, né? Esperou muito tempo. E Deus dissera a ele que era, né, que Deus tinha ali, né, uma grande nação, né, que vinha através de Abraão. E Abraão esperando tanto tempo. De repente, esse filho da promessa vem. E de repente Deus pede o mesmo para sacrifício. Imagine Deus, a Abraão, a palavra de Deus, a Bíblia não diz, mas Abraão, né, já pensou Abraão olhar para o céu e falar com Deus, mas peraí, eu esperei tanto tempo para agora você me pedir de volta? Mas ele não questionou. Deus fez a prova e Abraão passou pela prova, porque ele foi para sacrificar o seu filho, né? E aí eu comecei a meditar nessa palavra. E ali, quando Deus viu que ele realmente ia sacrificar o seu filho, apareceu o anjo dizendo, Abraão, não faça nada com o teu filho. E como ele disse que Deus ia prover, ele disse para Isaac, Deus proverá, e Deus proveu mesmo. No lugar de Isaac, ele proveu ali, né, o cordeiro para o sacrifício. E hoje, irmãos, eu comecei a falar com Deus. Hoje, às vezes Deus ele faz uma prova bem menor, bem pequena. Ele quer fazer uma prova de fé com nós. E muitas vezes, irmãos, às vezes a gente não passa naquela prova. Ou a gente fica com medo, ou a gente fica inseguro, ou a gente fica com dó. E acaba não passando. E meditando essa palavra, eu comecei a ver um filho. Quanto vale uma vida? Qual o valor de uma vida de um ser humano? A gente não pode falar. Não tem. A gente não consegue. Eu não consigo. E ali, Abraão, ele obedeceu
obedeceu, ele foi fazer um sacrifício. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, igreja, que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Por mais que às vezes a gente ache que é difícil, por mais que às vezes a gente ache que não dá, que às vezes a gente não tem, Deus proverá. Deus proverá, Ele proverá, mas Ele quer ver a nossa fé. Ele quer ver até onde nós cremos nele. Ele quer ver até onde nós acreditamos no poder dele e confiamos nele. Eu estava meditando, né, e veio ao meu coração. Eu já vi muitas mensagens em cima dessa palavra, da prova de fé de Abraão, baseadas às vezes nos dias, nas ofertas, né? Eu participei de muitas campanhas de pessoas diferentes que vinham na igreja, e sempre eles usavam, né, a fé de Abraão, né, em relação aos votos, em relação às ofertas. Mas às vezes, irmãos, a prova de fé na nossa vida é o que eu acabei de falar aqui. Às vezes Deus está querendo, às vezes, que nós dedicamos mais ao nosso lar, nossa família, né? Nós oferecemos o nosso tempo, né? Ali, né? Às vezes é um sacrifício. Porque às vezes a pessoa fala, eu não consigo, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Mas nós temos que colocar a nossa família também. Nós temos que olhar para a nossa família, olhar para os nossos filhos, né? Interceder mais por eles, buscar mais pela nossa família, orar, se for possível jejuar, irmãos, que é uma coisa, irmãos, que eu vou falar para os irmãos, não é fácil, é difícil. O jejum, ele se torna um sacrifício, porque muitos às vezes não conseguem fazer um jejum, não conseguem. Tem muitos que não conseguem, irmãos, dobrar o seu joelho e falar com Deus, eu quero fazer um voto, uma campanha de jejum e oração. A oração vai, mas o jejum fica para trás, é difícil. E às vezes Deus está pedindo isso para nós. Às vezes eu falei com Deus essa semana, eu fiz um desafio muito grande comigo. Porque Deus estava falando comigo faz dias. E quando Deus fala, sempre a gente fala assim, tal dia eu faço, semana que vem eu faço, mês que vem eu começo, semana que vem eu começo, tal dia eu começo. Se Deus está dando oportunidade, irmãos, nós não podemos deixar de fazer, querer fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje. E eu fiz esse desafio comigo. O Senhor falando comigo, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, é isso mesmo? O Senhor confirma isso para mim. E eu falei, não, eu vou largar mão de tudo hoje, mas hoje eu vou fazer isso. Para a glória do Senhor, irmãos. Eu falei, Senhor, o sol está escaldante, porque o sol do meio-dia veio, essa semana, na quarta-feira, estava bem quente. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor está falando comigo, o Senhor vai preparar todo o meu caminho. Para a glória do Senhor, irmãos. Eu vim fazer visita aqui nesse bairro e Deus preparou. Deus preparou a pessoa para trazer eu aqui. E Deus colocava uma pessoa no meu coração e eu falava, eu vou atrás dessa pessoa, mas eu tenho que ir lá nesse endereço para saber dela, para eu poder depois eu ir atrás dela. Aí eu fui, cheguei lá para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu vou orar com vocês, vim também fazer essa visita, né? Mas eu quero saber da irmã lá, tal, onde que ela está, onde que eu vou encontrar com ela, ela falou assim, ela está aqui. Eu falei, amém, a irmã. Pela primeira vez saiu comigo, outro desafio, né, irmã? E vamos comigo. Aí eu na hora que é de dois, né, pastor? Então eu não posso sozinho, vamos comigo. E foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. E talvez, né, o sacrifício que Deus está querendo de nós, às vezes é isso. Dedicar a família, né, em oração, né, em conselhos, em jejum, se for possível, porque tem coisa que a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós só vamos vencer através de jejum, porque tem demônios que é só com jejum. Então, irmãos, essa é a palavra. Abraão, ele obedeceu. Né? Era o filho ali da promessa, ele levou. Imagina Abraão subindo ali o seu jumentinho, e eu imagino o coração de Abraão, a forma que estava.
Como assim, eu sou mãe, eu posso imaginar, porque, irmão, se o filho da gente dá um resfriado no filho da gente, qualquer coisa, a gente fica com partido. Se a gente pudesse tirar aquilo com a mão, agora imagina você estar subindo sabendo que você vai obedecer, para obedecer a Deus, você vai ter que sacrificar aquilo que você tem de mais precioso que é o filho. Mas ele obedeceu. Mas Deus foi fiel. Hoje, eu, você, cada criança que está aqui, aqueles que já participaram dessa igreja, hoje não estão, aqueles que vão chegar e vão participar e vão ficar, é descendência de Abraão. Deus disse para Abraão assim: em ti farei uma grande nação, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Quero dar uma oportunidade para o Geraldo também. Jesus. Aleluia. E eu acredito que está orando pelos dias dos ofertas, né? Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Bom estarmos aqui ouvindo a palavra. A Bíblia diz assim que a fé ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então é bom a gente estar ouvindo aqui que está na palavra do Senhor. Né? Eu quero ser rapidinho e os horários vou. Abre a Bíblia do livro de Apocalipse, capítulo 1. Hoje, no culto das ovelhas perdidas, né? Cada domingo tem uma. Né? E hoje é o último domingo do mês, que é o culto das ovelhas perdidas. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, é o último livro da Bíblia. Verso 3. Capítulo 1, verso 3. Versículo 2 e 3. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Louvado seja Deus. Eu fico ali sentado, perguntando, falando com Deus. Né? Quem somos nós, né? Quando a gente fala em Deus, um ser tão maravilhoso, tão grandioso, né? Ele nos dá essa oportunidade, né? essa graça de perguntar para Ele o que falar da palavra dele. Como já foi falado aqui nesta noite, sem Ele nada podemos, nada somos. Né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse lá sem mim nada podereis fazer. Né? Então, sem a presença, sem a revelação de Deus, não temos a mínima condição, né, de falar algo da parte que vem de Deus. Mas quando você coloca o teu coração na presença de Deus, o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele começa a revelar aquilo que ele desejaria falar para a sua igreja. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, neste culto das ovelhas perdidas, a gente viu nesse versículo: bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E quando Jesus veio, né, o povo de Israel não receberam, não compreenderam, não aceitaram. Por quê? Né? E o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: errais por não conhecer a Escritura e não o poder de Deus. Por isso que Israel não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Né? E é diferente hoje? Não é diferente. Quantas pessoas se dizem religiosas, mas quando falam do Evangelho não sabem de nada. Né? Eu estive trabalhando, estou trabalhando na ilha, e
semana retrasada, eu tive a oportunidade de falar de Jesus com o casal que eu estou trabalhando para ele lá. Né? E eu falei da palavra de Deus, né? E eles são religiosos. Né? Mas quando comecei a falar, ficaram todo embaraçado. Né? Não sabia nem sair andando, tanto que esse cara parece que travou. Comecei a falar da palavra de Deus para ele, falar do amor do Senhor Jesus. Aquilo que Jesus veio fazer, a obra que ele veio realizar. Né? Então é necessário, né? A gente está sempre falando da palavra de Deus, né? Daquilo que está escrito. Né? Por que o culto das ovelhas perdido? Porque a Bíblia diz assim que Jesus veio para os seus não receberam. Israel estava disperso. As ovelhas do rebanho de Deus estavam dispersas, estavam perdidas. Né? Mas Jesus diz assim, olha, a Bíblia diz assim que Jesus entrou em Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus chorou quando avistou Jerusalém, diz Jerusalém, Jerusalém, né? Que despreza a palavra de Deus, e apedrege e mata os profetas que a ti são enviados. Olha que natureza ruim, natureza difícil. Aí a gente vê a graça de Deus, a misericórdia de Deus para com a humanidade. Né? Mas o tempo está próximo, a Bíblia diz aqui que o tempo está próximo. Aleluia. Então a gente tem que pedir a graça e a misericórdia de Deus, falar do amor de Deus, falar da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem salvação sem Ele. Porque a Bíblia diz assim que quando eu já foi falado de João Batista aqui hoje, quando João Batista viu, João Batista estava lá no Rio Jordão batizando, ele batizava o batismo do arrependimento, né? Arrependei-vos, né? Cada um de vós seja batizado para o perdão dos vossos pecados. Esta era a missão de João Batista. Mas quando ele viu Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Então é maravilhoso quando nós entendemos isso. Não tem salvação sem isso. Não existe. No Antigo Testamento diz assim que a humanidade pecava e era sacrificado animal, derramamento de sangue, matava animal para tentar encobrir o pecado das pessoas. Mas Deus estava enfadado de tanto animal que eles matavam. Né? Tantos animais que eram degolados, né? Porque o pecado era demais. O que Deus fez? Enviou o seu único filho e derramou seu sangue na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então é necessário nós pregar esse evangelho da salvação. Porque né, quando a gente se der conta, nós não vamos estar mais aqui. O nosso tempo aqui é muito curto. Passa muito rápido. Então, tudo que você quiser para o Senhor Jesus. Né? O que Ele quer que nós façamos? Falando do amor dele, da palavra dele. Não fique com vergonha, não fique com medo. É a oportunidade para Deus te dar uma chance. Fala que Deus vai te honrar. Aleluia. Deus vai te honrar, porque as palavras que saem dos teus lados não são tuas, são do Senhor. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida daquela pessoa. Aleluia. Como que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida da pessoa? Quando você prega o Evangelho do Senhor. Aquela pessoa vai ficar o dia inteiro, né? Aquele negócio no coração, no entendimento dele. Ele vai ficar brigando dentro dele com aquelas palavras. O Espírito Santo de Deus vai estar fazendo a obra. Né? Porque a Bíblia diz assim que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo de Deus converte o homem do seu pecado, do seu erro. Então, hoje é um culto das ovelhas perdidas, vamos estar orando, né? E abençoando, né? Essas pessoas que às vezes não tem força, né, para continuar na presença de Deus. A gente tem que estar orando, pedindo que Deus venha abençoar essas pessoas, que Deus venha alcançar essas vidas com a graça e a misericórdia. Amém? Em nome de Jesus, vamos parar de falar, não as horas vai e ele fica aqui falando. Né? Louvado seja Deus. Passar para as ofertas em nome de Jesus, amém? Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta. Agora o momento de nós dizimar e ofertar a presença do Senhor. Louvado seja Deus.
Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador, apresentamos, ó Pai, e as ofertas, Pai. É um sinal de obediência à Tua palavra. E a Tua palavra diz, ó Pai, no livro de Malaquias, capítulo 6, versículo 10. Trazeis todos os tesouros vivos na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar-vos bênçãos sem medida tal. Aleluia, que venha sobre vós tamanha abastança. Pai, consagramos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, estes dízimos e essas ofertas, que o teu povo, que a tua igreja, Senhor, depositou no altar, um sinal de fé e de amor, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço por dar em nome do Senhor Jesus. Eu passo a palavra para o pastor. Muito boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É momento de alegria, todos nós estarmos aqui. E sempre nós temos que estar conscientes. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Se não é o Senhor nos trazer, nós não passamos nem em frente. Por isso, nós somos privilegiados, porque nós fomos trazidos por Deus. E mais uma vez, nós estamos aqui unidos, agradecidos a Deus, e vamos falar algo que todo último domingo do mês nós falamos, clamamos para que as ovelhas perdidas sejam trazidas aos pés do Senhor. Eu sempre digo que as ovelhas, todas elas é de Jesus. Que as ovelhas são propriedades de Jesus. Jesus comprou com o seu sangue e Ele quer as ovelhas de volta. Vamos ficar de pé, aqueles que não estão com crianças. Vamos pedir permissão para o Pai, para nós falarmos da sua palavra. Já foi orado, já foi clamado, já foi lido palavra, já houve um louvor maravilhoso. Nós vamos pedir permissão, humildemente, para falar da palavra do Senhor. Pai querido, nosso Deus amado, nós reconhecemos o Senhor como o Criador de todas as coisas. Nós reconhecemos o teu Filho amado como o nosso Salvador. Agora, Pai, nós vamos ser audaciosos, vamos falar da tua palavra. Não é fácil cada um de nós falarmos o mesmo, entender a sua mensagem, mas nós temos o teu Espírito, Senhor. É o Espírito Consolador, é o Espírito que nos dá sabedoria, que nos acalma, que nos dá entendimento, que nos dá conhecimento, que mostra o caminho certo. Por isso, Pai, permita, Senhor, que daqui para frente, já desde o começo, aliás, desse culto, tudo está comandado pelo Senhor. Que teus anjos estão passeando aqui dentro, Pai, cuidando de cada um de nós. Que a tua presença, Senhor, é necessária para cada um de nós. Amém. Igreja, pode sentar. Eu vou fazer um resumo do que já foi dito aqui. Eu acho que os cultos, quando se dá a oportunidade, as pessoas que abrem também o culto, eles têm mensagens maravilhosas, claro que são mensagens curtas, mas sempre tem algo que soma, que nos ensina. Hoje foi falado aqui, praticamente desde quando começamos em salvação. Então eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Eu espero o tempo que for, mas eu quero que vocês comprovem. Hoje foi dito muito em salvação. E é algo que os pregadores precisam passar daqui para frente a pregar pregação, a falar de pregação, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. Nós já tivemos todo tipo de provas disso. Então, veja o que o apóstolo Paulo diz sobre salvação
no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 19. Vamos ler juntos, vamos acompanhar juntos o que significa nós termos o Senhor Jesus Cristo. Não adianta nós termos o Senhor Jesus Cristo para a nossa riqueza aqui na terra, para a nossa saúde, só para isso. Não, nós precisamos ter o Senhor Jesus Cristo como um todo, para nós vivermos bem, felizes, em paz, até mesmo próspero aqui na terra, mas com os olhos voltados, como a menina dos olhos, a salvação. Então diz assim a palavra de Deus: se esperarmos em Cristo só nesta vida, essa curta vida, como já foi dito hoje aqui, somos mais que miseráveis de todos os homens. Por quê? O que é miserável? É contentar com pouca coisa. Quando nós se encantamos com as coisas dessa terra, com as propriedades, com as riquezas, quando nós se encantamos com isso, nós acabamos, nós nos iludimos tanto que esquecemos do principal, que é a salvação. Então, quando nós buscarmos Jesus, nós buscamos para um todo, para viver bem aqui na terra, mas que o lugar, o nosso nome esteja no livro da vida. Que nós busquemos a salvação. Que nós deixamos de ser miseráveis, achar que aqui tem tudo, que aqui dá tudo, que aqui nós queremos viver o resto da vida e esquecemos do principal, que é aquilo que o nosso Pai tem preparado para nós, que os nossos olhos não viu, os nossos ouvidos não ouviu, a nossa mente não tem capacidade para entender a grandeza do que foi preparado para nós. Outra coisa que eu gostaria que vocês lessem, fosse comigo lá em Isaías, capítulo 58, que eu vou também falar no algo que foi dito aqui hoje, sobre o jejum. Nós temos jejuado muito pouco. Nós precisamos jejuar, nós precisamos ter dentro de nós a prática do jejum. Vamos ler Isaías 58, do versículo 5 em diante. A Bíblia fala do jejum aqui. A Bíblia pergunta para nós se esse jejum que nós fazemos, que não é esse que Deus quer. Preste atenção, eu vou começar com o versículo 5. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline sua cabeça como o junco. Junco é uma plantação, é os galhos que o vento faz o que quer dele. E estenda debaixo de si saco de cinza. Deus está perguntando: chamarias tu isto jejum e dia aprazível do Senhor? Deus está dizendo, não é muito pouco. 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Toda a canga, todo o peso. Quer despedaçar o peso de vida com Jesus. Ele tem o pescoço grande. Julga a canga do boi. Porventura, versículo 7, não é também que repartas o teu pão com a faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu e cubras e não esconde da tua carne? São perguntas. Aqui vem a promessa. No 8.
Então, romperás a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Gente, nós temos que jejuar. Nós temos que jejuar. Se você está meio fraco, se você já tem uma certa idade, jejua menos. Se você está sadio, se você está forte como um touro, jejua mais. Mas jejua. Amém. E vocês vão ver o retorno. Louvado seja. Mas, irmãos, vamos para a palavra de Deus, senão o horário já pega nós aqui pela perna. Hoje é domingo, último domingo do mês, já estamos entrando em agosto, e todos os últimos domingos do mês nós falamos de ovelhas perdidas. Mas Deus tem que dar palavras diferenciadas. Não adianta eu vir aqui todo quarto domingo do mês. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, irmãos, porque a seca está. O tema para a pregação de hoje, queridos irmãos, é a fidelidade de Deus, que se estende de geração em geração. Vou repetir para vocês. A fidelidade de Deus, que se estende de geração em geração. Está dizendo que Deus, a fidelidade dele é eterna, assim como é a sua misericórdia. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, o 2 Samuel, capítulo 9, e vamos ver o que Deus tem para nós hoje, para que nós saibamos o que é buscar as ovelhas perdidas. Eu vou procurar falar mais baixo, eu tenho mania de falar alto e a garganta já está pegando também. No livro de Ezequiel, irmãos, vocês abrem no capítulo 9 de 2 Samuel e deixa a Bíblia aberta. Mas lá em Ezequiel, no Velho Testamento, a Bíblia diz, Deus diz, que as ovelhas são dele, que as ovelhas é dele, e que os pastores não estão cuidando bem das ovelhas, e que ele vai passar a cuidar das ovelhas. Então nós já começamos a entender que as ovelhas, desde o começo do mundo, Deus chama nós de ovelhas. Claro que veio Jesus Cristo e comprou as ovelhas, mas nós, os nossos pais, como a Bíblia diz, também eram as ovelhas. Então vamos para Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, e vamos ver hoje uma passagem muito interessante, que é sobre Davi e o filho de Jonas. Nós vamos ver que através do amor de Davi, do amor de Deus, foi com ordem, com ordenância de Deus, foi autorizado a buscar uma ovelha que estava perdida, que não tinha mais, que
não vivia mais, que estava num pasto terrível, mas Deus mandou buscá-lo. Mas um pouquinho antes, eu quero para nós entender, que nós vamos falar de Mefibosete. Antes um pouquinho, vai no capítulo 4 e leia comigo o versículo 4. Volta um pouquinho a folha, uma folha, vai no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 4. E vamos saber quem era esse Mefibosete, para nós ter um certo conhecimento. É capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, primeiro rei de Israel, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era de idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Quando diz aqui as novas de Saul e de Jonas, estava dizendo que eles tinham morrido na guerra. Que esse menino ficou órfão. Agora nós vamos ver a benignidade, a bondade, a misericórdia de Deus em ir socorrer esta ovelhinha coxa, essa ovelhinha aleijada, essa ovelhinha que estava jogada numa terra sem lei, numa terra seca, que chamava-se Lodebar, era o nome desta cidade, aonde, assim que esse menino ficou, e assim que ele perdeu o pai, assim que ele perdeu o avô, que era o rei, ele foi jogado nesta cidade. Então ele passou a ser uma ovelha perdida, uma ovelha escondida, uma ovelha que ninguém dava nada por ela. Diz assim o versículo 1: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonas? Não é o Davi que está... O poder de Deus, no homem de Deus, como era Davi, tocou no coração desse homem. E ele se lembrou de que ele havia feito alianças com Jonas, para que eles fossem sempre pessoas benignas, pessoas de Deus. E no versículo 2 diz assim: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. No versículo 3 disse: e disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Deus tocou no coração de Davi, e Davi perguntou dentro dos seus súditos: existe algum parente, algum filho, algum neto de Saul
algum neto, algum filho de Jonas. Davi não estava preocupado se ele era aleijado, não. Davi queria saber se existia, queria saber onde que ele estava. E aí, nessa resposta aqui, você já olha e já sente que a preocupação de quem deu a resposta era que ele era filho de Jonas, mas que ele era aleijado de ambos os pés. Uma pessoa aleijada de ambos os pés, naquele tempo, ele se arrastava. Nós temos que colocar, naquele tempo, não tinha uma cadeira que tem hoje, não tinha nenhuma muleta especializada, especial para a pessoa andar. Não tinha. Não havia algo que a medicina conseguisse melhorar essa situação. Então, nós começamos a ver uma pessoa que se arrastava, não andava. E quando ele diz ambos os pés, no capítulo 4, o rei Davi já tomou uma ação rápida. A Bíblia nos ensina essa passagem aqui, que quando tem que se tomar uma ação, ela precisa ser rápida. Você não pode ficar jogando de amanhã para depois, de hoje para amanhã, de amanhã para depois. Não. Veja o que Davi disse. Ele disse, meu rei, onde está? Onde está esse jovem? Eu não estou interessado se ele é coxo ou não. Aonde está essa alma? Aonde está essa ovelha? E a resposta, e continuou Davi, dizendo, e disse meu rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Se nós formos estudar, pesquisar, ver o que era Lodebar, era uma cidade empoeirada, significa terra seca, era uma cidade onde só ficavam aqueles que eram inválidos, era uma cidade que só ficavam aqueles que estavam lá esquecidos, era uma cidade que tinha as ovelhas lá no pasto mais seco que poderia existir. E esse Mefibosete era uma das ovelhas. De imediato, olha o que é ser imediato, versículo 5. Então mandou o rei Davi, e eu trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Imediato. É lá em Lodebar, é não sei aonde, vão buscar, traga até mim. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, quer dizer, filho de Jonas, Jonas, filho de Saul, ou seja, neto de Saul e filho de Jonas, poderia ser o futuro rei. Ele poderia, com todo direito, ser o futuro rei. E vindo Mefibosete, que é o sexto, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse, Davi, assim que ele inclinou perante Davi, se prostrou perante Davi, eu vejo assim Davi sentado no trono, aquele jovem chegando, se arrastando no chão, e Davi levantando a cabeça e vendo aquele jovem, e disse, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. Com muito medo, com muita timidez, com muita tristeza. Eu não sabia por que o rei tinha chamado ele lá. Ele foi uma pessoa que passou a infância inteira esquecida.
No versículo 7, e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Aqui, irmãos, quando a gente começa a olhar essa ovelha que veio, nós não podemos pensar só na restituição da terra, só nos bens. Nós precisamos também pensar que estava sendo restituído ali a fé, restituído o reforço espiritual, reforço, transformando-se essa restituição de uma ovelha de pasto seco para uma ovelha de um pasto de Deus, um pasto verdejante, como disse o salmista. Ele diz aqui, ele dá continuidade aqui dizendo: e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão da minha mesa. Você sabe que você sair de uma favela, de um local onde, por exemplo, não tem conforto nenhum, nem muito menos uma alimentação, pouca água, chove dentro, sair de um pasto totalmente seco, falando humanamente, ir para o rei, ir para a mesa do rei, comer junto com o rei. Isso aqui nós trazendo novamente para os dias de hoje. Era Deus tirando uma ovelha de um pasto terrivelmente seco e colocando num pasto verdejante. Eu pergunto, quantas ovelhas nesse mundo, quantas almas viventes neste mundo não estão numa situação, num pasto seco, e não conseguem entender que existe um pasto verdejante? Quantos? Milhares e milhares. Quando a Bíblia diz Jesus vai voltar com milhares e milhares de anos, quando a Bíblia diz milhares e milhares, é incontável, não se conta. E tanta gente que existe, milhares e milhares de ovelhinhas em pasto seco, e não sabe o caminho que deve tomar. Não acredita que existe um pasto verdejante. Versículo 8. Então se inclinou e disse. Aqui nós vamos ver a situação psicológica desse rapaz. Aqui nós temos que trazer e ver a situação psicológica daqueles que moram em favelas, caindo, em locais sem recursos. Não tem um cartão de crédito, não tem um nome na praça, não tem um emprego fixo, não tem uma igreja para ensiná-lo. Olha que situação esse moço estava. Então inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um mortal, um cão mortal como eu? Psicologicamente ele estava arrasado, estava liquidado, a esperança já não existia mais, ele já tinha se conformado com aquela vida de levado. Tem muita gente conformada com o pasto seco que está, porque acha que é o destino dele, que acha que a vida dele é aquela dele, que acha que o inferno é aqui, e não tem aquela
que é Jesus, para que seja levado para um pasto verdejante, a chegar a um ponto de considerar um cão morto. Um cão, que todos nós gostamos de animais, Deus, inclusive, gosta dos animais. Não adianta nós falar que Deus gosta dos animais. Quando ele chamou a atenção de Jonas, no último versículo de Jonas, acho que é capítulo 4, não me lembro, e ele diz: Jonas, você está com compaixão dessa árvore, dessa sombra que eu plantei de noite e fiz cair durante o dia, e não tem compaixão para uma cidade de 120 mil habitantes que não sabe ler à esquerda o que tem à direita. E os seus animais. Então, Deus ama os animais. Deus gosta dos animais. Agora, nunca pode comparar com nós. Nós somos semelhança de Deus. Nós somos a figura de Deus. Nós somos o caráter de Deus. Quando Deus diz a imagem e semelhança minha, é buscar que nós somos o caráter de Deus. Nós somos diferentes de qualquer coisa que nós vemos na terra. Nós fomos feitos pela mão de Deus. É diferente. E ele considerou aqui um cão, e ainda de considerar um cão, de ainda morto. Então, chamou Davi, é o versículo 9, a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Ziba era um homem que cuidava das coisas de Saul. Saul foi morto. Seu filho Jonatas foi morto. E ele ficou com todos os bens. E Deus sabia que aquilo que Ziba fez, jogar esse rapaz numa cidade deserta, deixar esquecido, Ziba ia precisar pagar. Porque a Bíblia também é bem clara em Gálatas. Tudo que você plantar, você vai colher. Irmãos, tem coisas que nós não podemos segurar a nossa boca. Tem coisas que nós temos que ser rígido, duro na palavra. Não pensa que você plantou joio, você tem 40 anos, 20 anos você plantou joio. Dos 20 anos para cá você plantou trigo. Você está colhendo o trigo, mas também está colhendo o joio. Tudo que plantar, você vai colher. Aquele joio que você plantou, Deus não vai tirar um pedacinho para ele. Aquilo que você trabalhou na sua vida e deu para você tirar algumas coisas por fora, você vai pagar sem perceber. Moedinha por moedinha. Porque é a Bíblia que fala. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar joio, você vai colher joio. Se você plantar trigo, você vai plantar trigo. Então, começou a vez dessa pessoa começar a colher o que ele plantou. E que jeito? Versículo 10. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos, e teus servos, recolherás os frutos para que o filho do teu Senhor, que era o Mefibosete,
tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, sempre comerás pão à minha mesa. Uma coisa que Deus faz você comer o joio, colher o joio, Ele não faz você pagar o joio de uma vez só, porque senão você não tem condições. Deus é misericordioso. Muitas vezes você paga sem perceber. Mas que você vai ter que dar um jeito naquela lavoura de joio, você vai dar. E aqui, Deus sabia que Ziba tinha filhos, tinha servos, um monte de gente para trabalhar, que ganhavam dinheiro na terra de Mefibosete, e agora vão trabalhar para Mefibosete. Você vejam aqui, ó. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Tinha muita gente para trabalhar para Ziba. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, ó rei, manda o teu servo, assim fará teu servo. Quando a Mefibosete disse o rei: comerás à minha mesa como um dos filhos do rei. Irmãos, aqui nos dá a entender que realmente Deus não deixa as suas ovelhas ficar em pastos ruins. Ele continua buscando as suas ovelhas. Aquele tempo, como eu já li em Ezequiel capítulo 34, Deus chamava os nossos pais, as ovelhas. Ele chamava a atenção dos pastores que não cuidavam bem das ovelhas. E dali para frente, ele ia cuidar das ovelhas. Aí veio Jesus, comprou as ovelhas. Nós somos ovelhas compradas por Jesus, como eu já disse. Então, jamais nós vamos ficar em pasto seco. Jamais Jesus vai permitir. Isso aí é algo que existe, que se a gente começar a falar, vai até amanhã. Aí existe, quando Jesus volta, quando vai voltar à noite, o noivo vai buscar a noiva. Aí, por isso que existem várias igrejas, várias denominações. Uns entendem a palavra de Deus, que Jesus está voltando, que é o chamado, o pré-tribulação. Nós estamos atravessando a pré-tribulação. Está chegando. Outros acham que é no meio, chama mesotribulação. E outros acham que é o final. Só depois que vier o perseguidor, o anticristo, só depois que ele governar 3 anos e meio, e depois nos outros 3 anos e meio, é que Jesus vai voltar para aqueles que não aceitaram a marca da besta. Então, existem 3 ensinamentos. Pré, meso, que é meio, pré é agora, e pós-tribulação. Eu, particularmente, eu vejo que jamais Jesus vai deixar as suas ovelhinhas enfiadas num pasto seco, jogadas numa cidade com boca ao ar, vir esse anticristo,
vir tudo que é coisas ruins para depois Jesus voltar. Não. Jesus não vai fazer isso. Jesus já comprou nós, ele ama as ovelhinhas dele. Então eu sou daquelas pessoas que creem, porque a Bíblia levanta 3 situações. Eu sou aquele que creio que Jesus não vai deixar nós viver muito tempo em Lodebar. Ele veio buscar a ovelhinha dele, no momento ele já está caminhando, está próximo. E isso faz com que nós precisamos apressar. Isso faz com que nós se tornamos as virgens espertas, virgens sabidas, virgens prudentes. Estaremos carregados de óleo, do azeite, carregados do Espírito Santo, e ele vem vindo noivo para buscar a sua igreja. E essa passagem da ovelha perdida, quantas coisas Deus nos mostra para nós, tanto no velho como no novo, que ele quer as suas ovelhas. Ele vai buscar as suas ovelhas. Já passou da hora, eu vou passar aqui a conclusão para dar um entendimento melhor para nós, mas antes tem algumas perguntas que eu quero fazer. Quantas histórias começam tristes e que terminam felizes? Várias. Várias histórias começam tristes na nossa vida e terminam felizes. A história de Mefibosete começou muito triste e terminou feliz. Quanto tempo esperamos por uma resposta do Senhor? Uns têm a resposta amanhã, outros o Senhor demora um pouco. Por isso que na necessidade nós temos paciência, esperar no Senhor. Deus nunca se esquece dos seus filhos. Por isso essa história, nós podemos trazer a história de hoje, essa história para o dia de hoje, interpretando que Mefibosete era simbolizando uma ovelha perdida. E que Davi simbolizava o Senhor Jesus. Na conclusão, eu quero dizer para os irmãos que Mefibosete nasceu para ser rei, mas as adversidades da vida tiraram esta possibilidade dele. Nós nascemos para viver uma vida com Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos viver buscando e tendo o caráter de Deus. Nós nascemos para viver uma vida com Deus, mas, sempre tem um mas, ou porém, muitas coisas fizeram com que vivêssemos uma vida afastada do Senhor. Muitas coisas envolveram e nós passamos a viver uma vida afastada do pasto verdejante, enfiado, nutrido num pasto seco. Mefibosete era aleijado, ou humano. O pecado nos tornou aleijados espirituais. Nós nunca podemos esquecer disso. Nós não podemos deixar ou considerar aleijados espirituais. Mesmo que nós não tenhamos um braço, mesmo que nós não enxerguemos, nós passamos a enxergar e passamos a trabalhar, mesmo aleijado, mas curado o nosso espírito. Louvado seja Deus. São 9h10 já. Vamos terminar por aqui. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por essa palavra,
por tudo que aconteceu aqui esta noite. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso, eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor leve nós para a nossa casa, Pai. Seja longe ou seja perto. Acompanhe nós, Pai. Dê uma noite de sono para cada um, uma noite de descanso. E amanhã, aquele que tem o trabalho, aquele que tem saúde para trabalhar, saia para o trabalho, saia agradecendo a Deus. Se lembrar, vai cantando louvor, esteja frio, mesmo que esteja batendo o queixo de frio, vai glorificando o Pai. Se você tem patrão, ore pelo seu patrão, ore pela empresa que você trabalha. Se você trabalha por conta, se você é autônomo, agradece o tipo de serviço que você tem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu vou passar os avisos. Por favor, não é muita coisa, é rápido. Quarta-feira, dia 2/8, às 19h30, é o culto de cura e libertação. Todas as quarta-feiras nós vamos continuar às 19h30, porque as pessoas trabalham até mais tarde. É complicado fazer que as pessoas venham, que os irmãos venham às 18h30. É complicado, não dá certo isso. É quarta-feira, domingo, dia 6/8, às 9h30, culto ao ar livre. E domingo, dia 6/8, às 18h30, nós vamos começar a série de cultos às 18h30, que vai ser o culto das primícias. As primícias significa primeiro, e vai ser o primeiro domingo do mês de agosto. Aí está a nossa construção. Eu vou mostrar o carnê para vocês. Os carnês já estão prontos. Pegue o seu, leve mais para oferecer aos conhecidos, as pessoas que às vezes se interessam em querer ajudar. E também convide e traga uma família para fazer parte do nosso meio. O convite é esse aqui, o carnezinho é esse aqui, veio de Guarulhos, vários, deve ter aí uns 200, 250. Depois vocês peguem o carnê. É só preencher aqui, a pessoa que aceitou o carnê, preencha aqui, volte com essa primeira via para mim, e os demais carnezinhos estão aqui, e você vai marcar quanto que você vai poder contribuir mês a mês. Tem de 10, tem de 10, tem de 20, tem de 30, tem de 40, 50 e tem outros valores. Então, todo mundo ajudando um pouco, a construção vai começar e vai terminar em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.